Quando a gente fala sobre a pessoa do Espírito Santo, quando a gente tenta estimular as pessoas a receberem o Espírito Santo, a investirem tudo que têm, tudo que podem para receberem o Espírito Santo, muitas pessoas não entendem. A maioria não entende. A maioria pensa que o Espírito Santo é um espírito como uma entidade, o Dr. Fritz ou Frankenstein, não seja lá o que for, Allan Kardec. As pessoas logo imaginam receber uma entidade. E às vezes ficam até com medo de receber o Espírito Santo por conta... Será que é o Espírito Santo que está vindo sobre mim? Será que se eu abrir o meu coração, eu vou receber mesmo o Espírito Santo? Então a pessoa fica até com receio. Eu tive esse problema inicialmente. Mas, quem é o Espírito Santo? Qual é a função do Espírito Santo? Por que ele veio e ele está entre nós? Nós estamos vivendo na era do Espírito Santo. Só para você ter uma noção geral da ação do Espírito Santo. Quando Deus veio ao mundo, quando Ele criou as coisas, quando Ele falou com Abraão, chamou os profetas, os reis, etc., foi o Deus Pai que manifestou-se. Deus Pai. Depois que o Deus Pai subiu, a última vez que o Deus Pai falou foi através do profeta Malaquias. E só voltou a falar com o povo de Israel agora, 400 anos depois. 400 anos. Durante 400 anos depois de Malaquias, Deus não falou, se calou. Não houve profetas. Ninguém que pudesse conduzir o povo. O último foi o profeta Malaquias, porque Deus estava irritado com o seu povo. Então o Deus Pai subiu e veio a manifestação do Deus Filho. Então veio Jesus. Então Deus Pai veio e criou uma nação pela qual viria nascer o seu Filho Jesus, que aconteceu com Israel. Aí veio Jesus e mostrou a glória do Pai. Jesus viveu como servo. Todo o tempo foi servo. Todo o tempo ele viveu despojado 100% da sua divindade. Porque ele era servo agora. Ele veio como servo. Você quer ver alguém que foi servo de Deus, perfeito? Um exemplo de servo foi o Senhor Jesus. Então, ele veio, consumou a obra que lhe foi dada, a missão dele, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou no terceiro dia, apareceu para os seus discípulos, apóstolos, durante 40 dias, e depois, antes de subir aos céus, ele disse, olha, não vou deixá-los órfãos, eu vou enviar da parte do meu Pai um outro Consolador, que estará para sempre convosco. Ele estará para sempre convosco. Ele vos guiará a toda a verdade. Ele vos ensinará todas as coisas. Ele vos convencerá do pecado. É o Espírito Santo quem convence a gente do pecado. Não somos nós que temos que convencer. Ninguém pode convencer você do pecado. Só o Espírito Santo pode convencer. Ele vai convencer do pecado,
da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo, Jesus ascendeu aos céus, subiu aos céus, sentou-se à direita do Pai, do Deus Pai. E então, no dia de Pentecoste, veio o Espírito Santo. Quer dizer, depois daquele dia de Pentecoste, o Espírito Santo permanece com o ser humano. O Espírito Santo permanece na vida da terra, na vida terrena. E para que ele veio? Ele veio justamente para isso, para nos guiar a toda a verdade, guiar os seus discípulos, seus servos, orientar-nos, dizer o que nós devemos e o que não devemos fazer. Ele veio guiar a igreja do Senhor Jesus. Então, essa é a missão. Desde o dia de Pentecostes, o Espírito Santo age. Aqui ele está aqui, ele está em todo lugar. Ele está aí na sua casa, no hospital, no presídio, em qualquer lugar. Onde quer que haja uma pessoa, lá está o Espírito Santo. Não significa dizer que aquela pessoa tem o Espírito Santo, não, mas o Espírito Santo está ali, aguardando uma chance de poder entrar dentro daquela pessoa. E sobre quem ele vem? Sobre quais pessoas, que tipo de pessoa ele vem? Por que muitas pessoas não recebem o Espírito Santo, o batismo, e outras pessoas recebem com mais facilidade? Às vezes a pessoa está lá no pecado, vivendo uma vida desgraçada, mas chega na igreja, 1 mês, 2 meses depois está cheia do Espírito Santo. E a outra está na igreja há anos, 10, 15, 20 anos, e ainda não recebeu o Espírito Santo. Por quê? Que critério Deus tem usado para fazer encher uma pessoa com o Espírito dele? O critério é esse. Ele depende de você. Você já viu um casamento entre 2 pessoas que não concordam entre si? Que não entram em acordo entre si? Você já viu um casamento, o rapaz vai para o altar, puxado por uma corda, igual um burro, você tem que casar. Já viu isso? Já viu uma noiva vindo para a igreja, toda vestida de branco, etc., puxado por uma corda para se casar com a pessoa? Não. Os 2 vão para o altar numa boa, sim ou não? Fazem festa, sim ou não? Testemunhas aos montes, sim ou não? Quer dizer, há uma festança, uma alegria, um prazer naquela cerimônia. Por quê? Porque os 2 estão se casando em plena concordância. Quer dizer, naquele momento, depois um mata o outro, essas coisinhas assim, besteira. Mas é o que tem acontecido. O Espírito Santo é assim, ele é representado pelo homem. E a noiva representa a igreja. Então, ele só entra na sua vida quando há permissão da sua parte. Quando você o convida. Quando você prova para ele que realmente você o quer. Você tem que provar para ele, não é para mim não, é para ele que você o quer. Porque se você não fizer isso, você não vai receber nunca. Você pode ser dizimista, ofertante, você pode fazer o que você quiser. Mas se você não provar para ele que você o quer, você que tem que buscar. A nossa missão, a missão dos servos, é pregar, é anunciar, é ensinar, é orientar. Mas a missão de cada um
é desejá-lo acima de todas as coisas. Acima de tudo.